Olá, eu sou o Nelson, falando da Zona Leste de São Paulo. Estamos aqui apenas para agradecer a Deus, nosso Pai Criador, por nos dar mais esta oportunidade de estarmos vivos, de estarmos aqui para estudarmos as obras de Allan Kardec. Estamos lendo a Gênese, no capítulo 7, período secundário, item 27. Os restos fósseis da pungente vegetação desta época, achando-se hoje sob os gelos das terras polares, tanto quanto na zona tórrida, segue-se que, uma vez que a vegetação era uniforme, também a temperatura o havia de ser. Os polos, portanto, não se achavam cobertos de gelo como agora. É que então a Terra tirava de si mesmo o calor do fogo central que aquecia de igual modo toda a camada sólida, ainda pouco espessa. Esse calor era superior de muito o que podia provir dos raios solares, enfraquecidos aos demais pela densidade da atmosfera. Só mais tarde, quando a ação do calor central se tornou mais fraca ou nula sobre a superfície exterior do globo e a do Sol, passou a preponderar as regiões polares, que apenas recebiam raios oblíquos, portadores de pequena quantidade de calor, se cobriam de gelo. Compreende-se que na época de que falamos, e ainda há muito tempo depois, o gelo era desconhecido na Terra. Deve ter sido muito longo esse período, a julgar pelo número e pela espessura das camadas de hulha. Aqui tem um adendo da editora. Na Baía de Fundy, Nova Escócia, o Sr. Lely encontrou numa camada de hulha de espessura de 400 metros, 68 níveis diferentes, apresentando traços evidentes de muitos solos de floresta, de cujas árvores os troncos ainda estavam guarnecidos de suas raízes. Le Figuier. Não dando mais de 1000 anos para a formação de cada um desses níveis, já teríamos 68 mil anos só para essa camada de hulha. Com o período de transição, desaparecem a vegetação colossal e os animais que caracterizam-na. Na época, ou porque as condições atmosféricas já não fossem as mesmas, ou porque uma série de cataclismos haja aniquilado tudo que tinha vida na Terra, é provável que as duas causas tenham contribuído para essa mudança. Por isso que, de um lado, o estudo dos terrenos que assinalaram o fim desse período comprova a ocorrência de grandes subversões oriundas de levantamento e erupções que derramaram sobre o solo grande quantidade de lavas e, de outro lado, porque grandes mudanças se operaram nos três reinos. 29. O período secundário se caracteriza sob o aspecto mineral, por numerosas e fortes camadas, que atestam uma formação lenta no seio das águas e marcam diferentes épocas bem caracterizadas. A vegetação é menos rápida
e menos colossal que no período precedente, sem dúvida, em virtude da diminuição do calor e da umidade e de modificações sobrevindas aos elementos constitutivos da atmosfera. As plantas herbáceas e polpudas juntam-se a de caule lenhoso e as primeiras árvores propriamente ditas. 30. Ainda são aquáticos os animais, ou quando nada, anfíbios. A vida vegetal progride pouco na terra seca. Desenvolve-se no seio dos mares uma prodigiosa quantidade de animais de conchas, devido à formação das matérias calcárias. Nascem novos peixes de organização mais aperfeiçoadas do que no período anterior. Aparecem os primeiros cetáceos. Os mais característicos animais dessa época são os répteis monstruosos, entre os quais se notam o ictiosauro, espécie de peixe lagarto, que chegava a ter 10 metros de comprimento e cujas mandíbulas, prodigiosamente alongadas, eram armadas de 180 dentes. Sua forma geral lembra um pouco a do crocodilo, mas sem couraça escamosa. Seus olhos tinham o volume da cabeça de um homem. Possuía barbatanas como a baleia, e como esta expelia água por aberturas próprias para isso. O plesiosauro, outro réptil marinho, tão grande quanto o ictiosauro, e cujo pescoço excessivamente longo se dobrava como a do cisne e lhe dava a aparência de enorme serpente ligada a um corpo de tartaruga. Tinha a cabeça do lagarto e os dentes do crocodilo. Sua pele devia ser lisa, qual a do precedente, porquanto não se lhe descobriu nenhum vestígio de escamas ou de concha. Aqui tem um outro adendo. O primeiro fóssil desse animal foi descoberto na Inglaterra em 1823. Depois encontraram-se outros na França e na Alemanha. O teleossauro, que mais se aproxima dos crocodilos atuais, parecendo este em seu diminuto como os últimos, tinha uma couraça escamosa e vivia ao mesmo tempo na água e em terra. Seu talho era de cerca de 10 metros, dos quais 3 ou 4 só para a cabeça. A boca tinha de abertura 2 metros. O megalossauro, grande lagarto, espécie de crocodilo, de 14 a 15 metros de comprimento, essencialmente carnívoro. Nutria-se de répteis, de pequenos crocodilos e de tartarugas. Sua formidável mandíbula era armada de dentes em forma de lâmina de podadeira, de gume duplo, recurvados para trás, de tal jeito que, uma vez enterrado na presa, impossível se tornaria a esta desprender-se. O iguanodonte, o maior dos lagartos que já apareceram na Terra, tinha de 20 a 25 metros de cabeça, a extremidade da cabeça à extremidade da cauda, e sobre o focinho um chifre ósseo, semelhante ao do iguano da atualidade, do qual parece que não diferia nenhum, senão pelo tamanho. O último tem apenas 1 metro de comprimento. A forma dos dentes prova de que era herbívoro, e a dos pés que era animal terrestre. 2. Mais uma nota da editora.
A 16ª edição de 1973, somente após a desencarnação do autor, ocorrida em 1869, foram descobertos na Inglaterra fragmentos suficientes à montagem de um exemplar completo, pelos paleontólogos, permitindo melhor elucidar detalhes da descrição desse dinossauro. Ficou então claro que ele tinha uma calosidade óssea sobre o focinho, como os iguanonídeos. Vamos deixar. Tem ainda mais um item. O pterodátilo, animal estranho do tamanho de um cisne, participando simultaneamente do réptil pelo corpo, do pássaro pela cabeça e a do morcego pela membrana carnuda que lhe religava os dedos prodigiosamente longos, essa membrana lhe servia de paraquedas quando se precipitava sobre a presa do alto de uma árvore ou de um rochedo. Não possuía bico córneo, como os pássaros, mas os ossos das mandíbulas, do comprimento da metade do corpo e guarnecidos de dentes, terminavam em ponta como um bico. Agora sim, vamos deixar a questão de número 31 para uma próxima oportunidade. Antes de encerrarmos esse nosso pequeno trabalho de hoje, eu quero agradecer a paciência, a visualização e os comentários dos nossos amigos que participaram de ontem para hoje desse nosso pequeno trabalho. Quero desejar que Deus os ilumine, os abençoe e os mantenha na sua paz. Fiquem com Deus, amados amigos, e muita paz a todos.